Tá beleza. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Edgar Costa. Eu quero aproveitar aqui que o João está subindo, quero agradecer a ele mais uma vez, a chance de estar aqui conversando com vocês. Eu sou o líder da comunidade Alfresco no Brasil. O Alfresco é um software de gerenciamento de conteúdo e a gente vai falar um pouquinho sobre... A ideia dessa palestra, na verdade, é situar todo mundo em relação ao que se fez e o que se faz e o que se fará em matéria de gerenciamento de conteúdos, tá? Mais perto? Ok. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, eu sou líder da comunidade Alfresco.org.br. O Alfresco é um software, tem duas versões, tem uma versão Community, que é uma versão aberta, e tem uma versão Enterprise, tá? Só para a gente situar o que se faz, antes de falar de situar a documentação, deixa eu colocar para vocês como é que cheguei nesse mundo. Eu sou dentista de formação, tá? Sou pós-graduado na área de ortodontia, ou seja, eu me formei e por algum tempo coloquei aparelho. Então a área de saúde acha que eu sou um desertor e a área de informática acha que eu sou um invasor. Num determinado momento da minha carreira, eu comecei a trabalhar com documento. A área de ortodontia, para vocês terem uma ideia, é uma área que trabalha muito documentos, imagens, uma série de coisas. E a gente começou a trabalhar uma maneira diferente de se fazer diagnóstico ortodôntico. Principalmente no momento em que a imagem tridimensional está crescendo muito. Então, eu fui procurar um centro de pesquisas em São Paulo, comecei a me enfronhar, comecei a estudar certificação digital e acabei entrando de cabeça na área de imagem médica e transmissão e guarda de documentos. E, a partir daí, eu deixei a carreira e montei uma empresa. Tá ok, pessoal? Então, para situá-los, eu vou fazer um pouquinho da história, a diferenciação do que o governo brasileiro chama de arquivo eletrônico, documento eletrônico, como gerar um documento eletrônico com validade jurídica. A minha palestra, de uma certa forma, ela vem de encontro com a palestra que vocês escutaram de manhã sobre segurança, só que na área documental, e um pouquinho do Alfresco para vocês entenderem. Perdão. Eu chamo aqui de tempo ganho e tempo perdido, são duas fotos extremamente interessantes. Não sei se vocês conhecem a primeira, aquela lá é a famosa Pedra da Roseta, um granito, onde cientistas franceses tiveram chance de decodificar toda a escrita egípcia. E só chegou a esse cientista porque é um granito, ou seja, uma coisa que perdura por muito tempo. Ao contrário, na sua imagem à direita, vocês têm a Biblioteca de Constantinopla. Uma biblioteca que chegou a ter mais ou menos 10.000 anos de conhecimento guardados. E que, por um acaso, pegou fogo. Perdemos 10.000 anos de conhecimento. Alguns chegam até a imaginar que nessa biblioteca teria cura para uma série de doenças que a gente briga hoje, como, por exemplo, a AIDS. Tá? E os romanos, que tomavam conta dessa biblioteca, imaginavam que papiro, envolto em granito, nunca aconteceria nada. Resultado, pegou fogo, perdemos mais de 10.000 anos de conhecimento. Tá, pessoal? Ao longo dos anos, tá? Ao longo da evolução da nossa vida, nós começamos a pensar, a humanidade começou a imaginar maneiras de poder examinar e pesquisar documentos de maneira mais fácil. Tá certo? A primeira delas, a primeira grande chance, tá? Foi o microfilme. Mantém, por favor. Volta um rapidinho. Só para a gente falar rápido de tudo. Não, isso. O microfilme foi a primeira chance, a primeira tentativa de ter documentos gravados para poder fazer pesquisa. Em seguida,
quando a informática começou, os computadores começaram a evoluir, nós chegamos a uma extensão chamada TIFF. E hoje nós trabalhamos com PDF, PDF-A, PDF arquivável. Tá? O microfilme, vocês certamente já chegaram a ver isso. Essa é uma tecnologia do meio do século passado. Tá? O pessoal fotografava jornais, vocês já devem ter visto isso em filmes, onde investigadores e pessoas examinavam jornais, edições de jornais, edição de revista. Isso nada mais é do que o jornal fotografado. Tá? Então, em rolos pequenininhos. A microfilmagem ainda é usada, tecnicamente, ela deveria estar sendo usada ainda hoje. Tá? Porque o governo brasileiro, os bancos, principalmente, deveriam guardar cheques microfilmados. Eles não estão fazendo isso por uma série de outros motivos. Vamos lá? A grande evolução, antes de chegar no TIFF, aconteceu quando, com o sonho de consumo, tá? Conseguiu-se ter a ideia do compartilhamento de arquivos, de conteúdos. Eu fui rodar na internet, achei essa primeira imagem, isso é de um Windows 98, tá? Mas ainda tem antes disso, tá? Para vocês terem uma ideia, essa é a imagem do Windows Explorer, tá? E que aparecia ainda o flop de... Tá? Então, tinha o diretório A, B e C. Tá? Então, foi nesta época, esta foi a primeira chance em que as empresas tiveram, volta um, tá? De poder compartilhar diretórios, servidores e arquivos. Ok? Tá. Foi o início geral do que o pessoal chama hoje, ou denomina hoje, de globalização. Foi a primeira chance onde as empresas tiveram chance de ter sede e subsidiárias, todas elas ligadas no mesmo lugar. Por um período muito grande, antes de começar a trabalhar exatamente a troca de arquivos, eles tiveram que preparar todo o processo de infraestrutura de computacional. Então, parou-se por um período, trabalhou-se as conexões de rede e depois avançamos. Aí, sentiu-se a necessidade de tentar localizar um tipo de arquivo que pudesse ser compartilhado por várias empresas. Principalmente aqueles conteúdos produzidos em papel, impressos, produzidos em computador e impressos, e que tinham que ser, como o legado eram, de ser digitalizados de volta. Então, preparou-se um tipo de extensão, que ainda é padrão de digitalização, chamado TIFF. O TIFF tem vários tipos, ele não é apenas um TIFF, tá? Tem TIFF 1, TIFF 2, tem vários tipos. E o TIFF apresentava um grande problema. Quando você escaneava, isso lá por volta dos início dos anos 2000, tá? Você criava uma imagem do seu legado, daquele papel que você tinha digitalizado, e você não conseguia pesquisar. Em seguida, criou-se, então, uma chance de pegar o TIFF e criar nele campos de indexação, que o pessoal que ainda trabalha com digitalização chama de metadados, campos de metadados. Então, a pesquisa se faz por campos especiais. Hoje, algumas empresas que fazem digitalização conseguem, na hora de escanear um documento, separar áreas especiais desse documento, como código de barra, CPF, algumas das coisas assim, e colocam isso como indexador de pesquisa. Esse indexador hoje não tem muita lógica mais. Vamos lá. Vejam bem, pessoal, nós temos algum tempo, eu espero que vocês tenham condição de estar olhando detalhes. Essa é uma imagem escaneada de um recibo meu em TIFF. Ok, pessoal?
Não tem aqui, evidentemente, nenhum tipo de indexador. Mas eu quero que vocês prestem atenção no tamanho da imagem. Eu deixei separadinho ali, ó. Tá vendo? Deu essa imagem 518 kbps, 18 kbytes, tá? Para você hoje transformar esse documento no documento padrão ISO 19005, que é o padrão PDF, você não pode usar mais TIFF. Ou existem algumas ferramentas que fazem a transformação deste arquivo no padrão PDF. Vamos lá? Esse é o mesmo documento que eu escaneei, só deixei uma parte e uma área interessante ali em cima para vocês poderem dar uma olhada. Esse é um documento PDF, tá? Então foi aquela imagem TIFF, aquele mesmo documento, eu escaneei para PDF em primeiro lugar. Vejam, esse documento tem 244 Ks. O PDF, como padrão 19005 e padrão ABNT, ele tem, na sua forma de construção, um compactador bastante grande. Então, o mesmo arquivo PDF que tinha 500 passou a 244 Ks. Então, hoje, você consegue escanear bibliotecas, consegue escanear acervos dentro de um determinado padrão sem gastar muito espaço em disco. E a grande vantagem de você trabalhar com PDF tipo A, que é o PDF arquivável, é que motores de busca estilo Google, tá, conseguem localizar dentro desse arquivo PDF qualquer palavra, sem ter a necessidade mais da criação de indexadores. Só que, se vocês estiverem olhando aqui com calma, vocês devem estar olhando aqui um conjunto de caracteres, aqui, ó, diferentes. Esses caracteres foram produzidos pelo meu scanner quando eu apliquei sobre aquele documento original uma coisa chamada OCR, que em português significa reconhecimento óptico de caracteres. Todos os documentos que forem criados no computador, usando as fontes convencionais, por exemplo, Time New Roman e por aí vamos, os scanners de hoje têm condição clara de reconhecer esses caracteres. Mas quando você coloca alguma coisa nesse documento, e é o problema que a gente encara no nosso dia a dia hoje, é enfrentar e reconhecer caracteres manuscritos ou datilografados. Alguém pode imaginar o seguinte, mas ainda existe gente que datilografa? Tem. Nesse Brasil de meu Deus, o que tem de juiz que ainda dá sentença em máquina Hamilton, vocês não fazem ideia. Tá? Por isso que o pessoal podia usar um Linuxzinho, né? Enfim. Mas esse reconhecimento é complicado. Então, nós tivemos que recorrer novamente a um PDF não pesquisável com indexadores, para que isso pudesse ser reconhecido e achado nos motores de busca. Mas antes disso, tá? Vocês ouviram de manhã, na hora que vocês estavam falando logo na primeira palestra do dia, alguém se referiu, o Milton, se não me falha a memória, se referiu ao EPING. Tá? O EPING realmente é um programa do governo brasileiro que está fazendo muita força para trabalhar em cima de padrões. Então, existem alguns padrões estabelecidos. Tá? O primeiro padrão estabelecido para documento é mantido pelo CONAR, que chama-se tabela de temporalidade. Eu espero que vocês tenham chance de olhar esse termo, e aqueles que, de alguma forma, trabalham com documentos, procurem se localizar por ele, porque os documentos, os conteúdos criados em computador hoje, como nota fiscal, RAIS, mesmo sendo
arquivos, mesmo sendo eletrônicos, terão que obedecer, no primeiro momento, até que a lei mude, essa tabela de temporalidade. O ODF é padrão, a BNT, e é padrão EPING, mas o judiciário brasileiro tem algum tipo de problema com relação a ele, que eu não sei dizer exatamente o porquê. Mas eles usam o PDF em função de ser ISO 19005. Tá? E o PDF é o juridicamente aceito. Vamos lá. Eu trouxe uma tabela de temporalidade apenas para a área contábil. Para quem trabalha em escola ou trabalha na área governamental, eu sugiro que façam uma pesquisa nos sites, inclusive no site do CONARC, porque tem algumas coisas lá que não podem sumir. Vocês conseguem ver aqui a RAIS? Quem aqui trabalha com contabilidade? Tá? A RAIS tem que ser guardada por 10 anos. O arquivo eletrônico tem que ser mantido por 10 anos. Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ata de condomínio, qualquer tipo de ata tem que ter guarda permanente. E por aí vamos. Tá? Então, imposto de renda, 7 anos. Agora não tem que fazer imposto de renda no computador, mas tem que guardar por 7 anos. Alguém pode falar assim, pô, mas você está levantando dados do CONARC, quem for lá no site vai descobrir, por exemplo, que algumas relações, alguns desses documentos têm base em 1919, 1923, mas foram todos eles ratificados recentemente. E mantém-se essa tabela de temporalidade. Qual é a lógica de você manter uma tabela de temporalidade? A tabela de temporalidade tem a seguinte lógica. Você está fazendo um grande, imenso banco de dados documental. Tá? E a função do Alfresco, se um dia instalado, é montar uma biblioteca de conteúdos, para que seja facilmente pesquisável. Por favor. Como é que você, então, pensando no legado, quais são as etapas que você pode fazer para transformar o seu legado de papel, tá? Legado esse que geralmente é muito grande em conteúdo, exatamente em arquivo eletrônico. A título de curiosidade, eu tive conversando com o pessoal do DataPrev não faz muito tempo, o INSS brasileiro produz algo em torno de 30 metros cúbicos de papel por dia. Vocês fazem ideia do que é cortar árvore o suficiente só para o INSS? São 30 metros cúbicos de papel, quando eles podiam pegar ou o uso de um editor de texto, um scanner ou uma impressora virtual e transformar tudo em PDF. Em seguida, esse conteúdo tem que ser assinado digitalmente para ter validade jurídica e precisa, além disso tudo, um carimbo de tempo. Então, as etapas são normalmente essas. Você tem um computador, um desktop, pode ser um notebook. Você tem o seu editor preferido, de preferência um LibreOffice da vida. Tá? Você edita o seu documento da maneira como você quer. Eu espero que todos que tenham chance de estar me ouvindo e não dormindo, tá? Preencham as propriedades do arquivo, de maneira que os metadados desse arquivo se coloquem sempre neles, porque esse metadado é seguido constantemente. Como é que você faz propriedade? É só entrar lá em arquivos, propriedade e o preencha. Porque se esse arquivo tiver colocado num site, na base do WordPress, por exemplo, o motor de busca do Google vai achar esse documento lá. Exatamente pelas palavras que estão sendo colocadas lá. Ok? Isso é primordial. Se você transformar esse documento em PDF, isso o LibreOffice faz por padrão, as propriedades todas estão colocadas lá dentro e são facilmente pesquisáveis. Essa é a ideia do PDF pesquisável. Tá? Um PDF pesquisável é aquele que permite que você busque
qualquer palavra dentro dele. Tá? Vamos lá? Veja, eu coloquei essa imagem exatamente para mostrar que quando você digitaliza um determinado documento, as propriedades não são preenchidas por padrão. Essa é uma chance que a gente tem para aqueles que serão programadores ou desejam ser programadores no futuro, que coloquem nos programas de edição de documentos a chance de colocarem as propriedades ali. Vamos lá. Ou você tem a chance de transformar aquele legado da faculdade, da prefeitura, do governo, da sua própria empresa, para que você possa pesquisar. Então, você vai usar um scanner. Esse scanner os scanners modernos já têm a opção para PDF-A ou para PDF. Você já gera o PDF-A usando o OCR, que já vem embutido no programa do scanner. E você obtém, então, um documento, em seguida, assinado digitalmente com validade jurídica com o carimbo de tempo. Este é um prontuário eletrônico de pacientes digitalizado, produzido pela nossa empresa, onde esse prontuário foi assinado pelo profissional. Se vocês estiverem olhando ali, tem o nome desse profissional, a validade e a data e hora nacional que foi... são 2 certificados, na verdade. Um certificado de assinatura e um certificado de tempo, que é o carimbo de tempo. Isso é guardado ad eterno, é quase que um granito. Porque a mídia que você está usando para guardar, se amanhã, digamos assim, hoje nós estamos na era do Blu-ray. Se aparecer alguma coisa maior, a gente transforma tudo para outra mídia. Se nasceu uma nova, a gente transforma tudo e a gente vai guardando isso ao longo do tempo. Como é que isso funciona no nível empresarial hoje? Você tem o pessoal que está trabalhando, tem um desktop ali. Você tem o pessoal que tem impressoras multifuncionais. Tá? Todo esse conteúdo produzido nessa base pode ser guardado e mantido por um conjunto de servidores, e esses servidores serem acessados em qualquer lugar do planeta. Tá? Então, é uma rede hoje muito fácil de ser montada. Aquilo que se tem hoje para montar redes é um ambiente bastante simples. Só precisa, basicamente, de um software que consiga fazer isso. Esse é o Alfresco. O nome não é dos melhores para o Brasil, tá certo, pessoal? Todo mundo olha para ele e fala, o que é Alfresco? Tem muita gente que me chama de São Paulino logo de cara, né? Ele tem um símbolozinho que parece o arco-íris, mas ele é extremamente poderoso. Essa interface, o Alfresco, permite a criação de ambientes. Um ambiente só cria um ambiente empresarial, cria um ambiente pessoal, e pode criar um ambiente corporativo onde a empresa se relaciona, por exemplo, com clientes e fornecedores. Tá? Ao mesmo tempo. Neste ambiente, você tem a chance de construção de vários sites, e os sites vão acumulando os documentos de acordo com aquilo que você produziu. Ele tem um conjunto de ferramentas básica, onde todo o conteúdo que foi preparado ali pode ir direto para um wiki, e você tem ambientes de relacionamento com agendamento de reuniões, uma série de outras ferramentas clássicas, onde as pessoas podem se reunir em cima do mesmo tema e produzir documentos. Ele possui um workflow de trabalho, ou seja, você pode designar tarefas para as pessoas que estão relacionadas ali dentro, e praticamente ele faz toda essa tarefa sozinho, tá? Ele se relaciona com uma série de outros softwares. Ele pode trabalhar, por exemplo, em back-end com um CMS chamado Drupal. Ele pode trabalhar com um outro CMS para formação de sites, que é o Liferay. Tá? Ele pode trabalhar com Joomla,
cada um deles a seu modo e-mail, mas ele está preparadinho para que o usuário do site suba um determinado conteúdo ao fresco, guarde e retorne esse conteúdo em tempo real. Permite a visualização dos seus arquivos lá dentro, ou seja, antes de você criar conteúdos, classificações, tags, uma série delas, quem que estiver olhando para ele pode dar uma olhadinha no conteúdo. Se vocês estiverem em condições de ver, hoje guarda-se no Alfresco absolutamente tudo, inclusive e-mail. Então, os e-mails empresariais, os e-mails pessoais são guardados, salvos em PDF, já dentro do Alfresco, por ferramentas clássicas. Tá? Então, você guarda no Alfresco qualquer coisa. Se você tiver, por exemplo, um e-mail onde você tem chance de ser um e-mail de pedido, por exemplo, você já coloca o e-mail na classe de pedido e starta lá um workflow para quem tem que resolver essa tarefa. Antigamente, eu deixei essa foto aqui exatamente para mostrar duas coisas. Para aqueles que tiveram chance de trabalhar ou ainda trabalham em escritórios que fazem cópia de cheque na hora de pagar fornecedores, tem um formulário específico para cópia de cheque. Esse formulário desapareceu. Você só põe o teu cheque, escaneia e guarda. Os bancos estão fazendo isso hoje. Quando alguém paga um cheque no caixa, a hora que ele passa naquele reconhecedor de cheque, além de pegar o texto inferior, ele está escaneando aquele cheque. Os bancos hoje trabalham só com escaneamento de cheques. Eles pegam aquele valor, o tempo da compensação, que antigamente era das 6 da tarde às 4h30 da manhã, hoje termina meia-noite. Porque a troca de compensação se faz por arquivo eletrônico, não mais por guarda de cheque. E, finalizando, o Alfresco permite hoje que todo aquele conteúdo que você guardou lá dentro dele seja acessado pelo seu telefone celular ou pelo seu tablet. Tá? Qualquer smartphone hoje consegue localizar a sua base, ou seja, você pode trabalhar tranquilamente em qualquer lugar do planeta, vendo os seus documentos, vendo tudo que está sendo colocado lá. Então, você vê o documento e guarda o documento lá dentro. Pessoal, aí está a minha página, meus contatos. Caso vocês queiram trocar alguma informação, estou à sua disposição. Espero ter conseguido colaborar com vocês um pouquinho. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.